A saída minha do Nordeste, igual todos os nordestinos saem do Nordeste para ter uma vida melhor, para lutar. Nós sabemos que há 13 anos, há 20 anos atrás aí, quem morava no Nordeste tinha uma vida difícil, né? Então eu venho de uma família muito, assim, uma família simples, né? Uma família de baixa renda, que chegou o momento de eu, para vencer na vida, eu tive que viajar, né? Eu tive que viajar para o estado de São Paulo, do estado de São Paulo eu vim para Pirassununga. Então a minha saída do Nordeste é para todos os nordestinos. Nordestino lutador que quer vencer na vida, tinha que sair do Nordeste para vencer na vida. A minha chegada no estado de São Paulo, né, que é cidade de Pirassununga, foi uma chegada difícil. Nós sabemos que todo nordestino, quando chega no estado de São Paulo, ele passa por um momento difícil, né? Você sabe que o nordestino, quando chega aqui hoje no estado de São Paulo, ele não tem a oportunidade de ter um bom emprego. Muitas vezes os nordestinos que chegam aqui vai trabalhar de servente predeiro, vai trabalhar de predeiro, né? A minha chegada mesmo no estado na cidade de Pirassununga foi a colheita da laranja. Fui trabalhar na colheita da laranja, depois fui trabalhar na usina de cana. A minha chegada em Pirassununga foi difícil logo no começo da minha vida aqui. Depois as portas foram se abrindo, eu fui tendo a oportunidade na vida. Depois tive a oportunidade de trabalhar na usina São Pedro, ali aquela usina em Panalândia, que era uma usina, eu trabalhei como pesava os caminhões, eu era responsável pelos caminhões que chegavam carregados de cana, né? Mas a minha luta em Pirassununga foi sofrida, né? Não foi fácil, né? A maioria dos nordestinos que moram no estado de São Paulo sabe que nós nordestinos, quando chega no estado de São Paulo, nós não recebemos aquela oportunidade de ter um bom emprego. Então a gente, para vencer no estado de São Paulo, a gente tem que abraçar o que vem pela frente, né? Então, mas eu queria agradecer a Deus, porque mesmo tendo essa dificuldade que tive na cidade de Pirassununga, eu venci. Eu sou um vencedor. Eu sou mais um nordestino que saiu lá do Nordeste para vencer no estado de São Paulo. Me motivou a entrar na política foi as pessoas de baixa renda, as pessoas que necessitam de ajuda de uma pessoa simples como o Paulinho do Mercado. As pessoas que acreditam em mim, aquelas pessoas que muitas vezes o político tem que colocar como prioridade essas famílias. Então me incentivo as famílias de baixa renda, as famílias que pediam para eu entrar na política, porque necessitava de pessoas de baixa renda, de pessoas igual o Paulinho do Mercado, que tinha um olhar especial. As famílias de baixa renda, essas famílias que muitas vezes gritam socorro, os políticos de classe alta não têm um olhar especial para essas famílias de baixa renda. Eu entrei na política, me motivou essas pessoas de baixa renda, essas pessoas que muitas vezes não têm oportunidade como eu tive. Isso que me cativou a entrar na política de Pirassununga, para atender essas famílias de baixa renda, essas famílias que hoje moram no bairro da Vila São Pedro, Santa Fé, Zona Norte, famílias de baixa renda que muitas vezes me cativou a entrar na política, porque tendo o Paulinho do Mercado na Câmara de Vereador, sabia que poderia contar com o olhar especial do Paulinho do Mercado. Na Secretaria da Assistência Social, eu assumi um pequeno tempo, mas eu coloquei como prioridade as famílias que necessitam da assistência social como se fosse a minha família. Foi por isso que a gente fez um bom trabalho na assistência social. Quando a gente assume uma secretaria, a gente tem que colocar em primeiro plano as famílias, a população que necessita do secretário. Então é por isso que a gente foi bem na assistência social, a gente fez um bom trabalho, porque eu dei prioridade à população. É dar prioridade, é saber que você está lá
pensando na população, pensando naquelas pessoas que acreditam em você. Então é por isso que a gente fez um bom trabalho na assistência social, a gente inaugurou prédio que estava abandonado há mais de 14 anos, a gente reabriu casas na Vila São Pedro que estava parada há mais de 6 anos, a gente levou atendimento das famílias de baixa renda até a Zona Norte. Isso é prioridade de um secretário da assistência social, de qualquer cidadão que sente numa cadeira e se torne secretário. Ele tem que pôr prioridade na população, prioridade nas pessoas que necessitam de ajuda. Hoje a minha prioridade na política é continuar lutando pelas famílias de baixa renda, pelas famílias que necessitam de ajuda, pelas famílias que muitas vezes não sabem do seu direito dentro do município, pelas famílias que pedem socorro por falta de cirurgia eletiva, por falta de remédio, por falta de médico nos postos de saúde. Isso sempre é prioridade no mandato do Paulinho Mercado. Porque quando eu vejo uma mãe de família, um pai de família pedindo ajuda, eu como venho de baixa renda, de uma família que muitas vezes necessitou de ajuda, eu me ponho no lugar do pai de família ou de uma mãe de família que muitas vezes pede socorro e não é atendido. A minha pessoa mais importante na minha vida é meu pai. Meu pai foi um herói. Meu pai foi tudo para mim. Meu pai, muitas vezes, meu pai saía para a cidade, nós éramos 12 irmãos, né? E nós ficávamos trabalhando pesado, meu pai ia até a feira e nós ficávamos na expectativa, vendo se meu pai ia trazer alimento para a gente se alimentar. Todo mundo sabe que quando a gente vem de uma família grande, de uma família de baixa renda do Nordeste, a gente passa momentos difíceis, né? E meu pai, muitas vezes ali, a gente via que ele deixava de se alimentar para alimentar nós. Nós éramos 12 irmãos, então meu pai é um herói. Hoje ele está no Nordeste, está 12 mil quilômetros, né? Mas todo dia ele manda mensagem para mim, né? Ele pergunta como eu estou. Meu pai é um herói. Falar do meu pai é falar da minha vida, né? Meu pai sempre foi aquele cara lutador, né? E meu pai ensinou tudo, ensinou a ser honesto, ensinou a lutar, ensinou a trabalhar. Então, se eu tivesse uma vida fácil, né? Talvez eu não fosse o que eu sou hoje. Então, eu quero agradecer a meu pai, né? Meu pai é tudo na minha vida, meu pai é um herói, cara. Falar do meu pai é falar da minha vida. Talvez eu sem meu pai eu não era nada. Então, falar do meu pai é falar da minha história, foi uma luta difícil. Eu queria parabenizar meu pai por ter criado 12 filhos no Nordeste, não é fácil naquela época lá, há 20 anos atrás. Então, eu inspiro muito no meu pai, né? Todo dia, quando eu me levanto, eu agradeço a meu pai, né? Alguns momentos difíceis que a gente acontece na vida da gente, eu penso no meu pai, eu falei, meu pai sofreu muito para eu estar aqui, então eu vou levantar a cabeça e vou lutar e vou vencer. Hoje nós estamos passando por um momento muito difícil no município de Pirassununga. As mães pedindo socorro, as mães pedindo cirurgia eletiva, pedindo exame, pedindo remédio. Então que hoje nós estamos passando por um momento muito difícil. As famílias de baixa renda não precisam só humilhar os políticos hoje por cirurgia, por remédio, por médico, por exame. É o direito deles, por alimentos. Então hoje, no cenário político hoje de Pirassununga está difícil. Então eu com o meu grupo político hoje, nós queremos montar um grupo político com um olhar diferente. Um olhar para as famílias de baixa renda, para as famílias que vêm pedindo socorro há muito tempo no município de Pirassununga. E ninguém tem esse olhar especial. Eu tenho um olhar especial com os idosos. A população de Pirassununga sabe disso. Eu peguei um prédio que estava abandonado há mais de 14 anos, que é crédito idoso. Eu fiz uma luta. Eu lutei e reabri a crédito idoso. Fiz um trabalho incansável com o CCI da Zona Norte. Eu dei apoio. Vocês podem ver que hoje tem mais de 100 idosos lá no CCI da Zona Norte. Foi uma luta nossa, foi um olhar carinhoso, foi um olhar especial para essas pessoas de baixa renda
que necessita de apoio dos governantes do município da nossa cidade. Quando eu saí candidato a vereador a primeira vez, eu bati na trave, não consegui ser eleito. Quando eu fui eleito, eu fiz a indicação da construção de um CRAS na Vila São Pedro, ali na rua Francisco Caruso. E esse prédio estava abandonado há mais de 6 anos. Eu assumi a pasta da Secretaria da Assistência Social, eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de eu ter feito a indicação daquele prédio e me deu a oportunidade como secretário de inaugurar aquele prédio lá onde está a rua Francisco Caruso, que hoje é o CRAS da Vila São Pedro. Quando eu saí candidato a vereador pela primeira vez, eu bati na trave. Na segunda, eu fui eleito. E a partir daquele momento, as pessoas que não acreditaram no Paulinho Mercado tiveram não um político, e sim um amigo. Né? As pessoas podem ver tantas lutas que a gente fez aí. A gente trouxe recursos para a saúde, a gente trouxe recursos para a educação. Então, as pessoas que não acreditavam no Paulinho Mercado teve um olhar especial, né? Eu ia lá na Lesp, lá quantos recursos que eu não trouxe da Lesp, ia lá falar com os deputados, trazer recursos para o nosso município, né? Veio a segunda eleição e eu fui reeleito com a votação maior do que a primeira. Então, isso foi uma prova das pessoas que não acreditavam no Paulinho Mercado, tiveram um olhar especial. As famílias de baixa renda, as famílias que necessitam de um político que tenha um olhar especial para as famílias de baixa renda, para aquelas famílias da Vila São Pedro que muitas vezes, por alguns políticos, tinham um olhar diferente, pelas famílias da Santa Fé. As famílias de baixa renda não tinham um ombro amigo que não o Paulinho Mercado. Vocês podem ver hoje que a gente é um dos políticos mais procurados por essas famílias de baixa renda, por aquelas famílias que muitas vezes batem na porta da Santa Casa, no postinho de saúde, nas unidades de saúde pedindo socorro, e muitas vezes essas famílias de baixa renda procuram o Paulinho Mercado, né, para pedir ajuda. E eu sempre coloquei o meu gabinete de vereador à disposição das famílias de baixa renda, dessas famílias que mais necessitam de ajuda dos políticos do nosso município. Para muitos, né, Paulinho Mercado é esse vereador que vai na casa da família. As famílias ligam para o Paulinho Mercado vai lá na casa das famílias. Paulinho do Mercado é diferente de alguns políticos. Paulinho do Mercado não é político de tribuna, não é político de ficar gritando. O Paulinho do Mercado é diferente. Vocês podem ver o Paulinho do Mercado, as famílias ligam para o Paulinho do Mercado vai ter as famílias. Por que o Paulinho do Mercado é diferente de alguns políticos do município? Porque o Paulinho do Mercado não resolve nada de grito. O Paulinho do Mercado resolve com paz, com amor. As famílias ligam para a gente lá do bairro Tupé, vou dar um exemplo aqui. É um bairro que tem próximo de Pirassununga aqui. Paulinho do Mercado pega seu carro e vai lá. Paulinho, eu estou precisando de levar meu filho para Barretos, levar para Jaú, levar para Piracicaba. O Paulinho do Mercado vai correr atrás. Paulinho do Mercado vai ajudar. Paulinho do Mercado é um político que ele dá a mão para a população. Diferente de alguns políticos, né? O político de classe alta, ele só sabe gritar. Paulinho do Mercado não só sabe gritar. Paulinho do Mercado está na Câmara de Vereador para dar a mão às famílias, para ajudar. Paulinho do Mercado governa com qualquer governo. Ele não governa pensando em mim. Eu governo pensando na população. Governo nas famílias de baixa renda que necessitam de ajuda. Essas pessoas que merecem um olhar especial. É fácil ser político hoje, muitas vezes, para ficar só gritando. Não, Paulinho do Mercado não é de gritaria. Paulinho do Mercado é de ajudar as famílias de baixa renda, as famílias que necessitam de ajuda. Quantas pessoas esse ano não passou pelo nosso gabinete, né? Muitas pessoas têm dificuldade de vir até o gabinete do Paulinho do Mercado. Paulinho do Mercado vai até a casa das famílias. Vai lá, vai ouvir o clamor da população. Paulinho do Mercado anda de cabeça erguida, enfrenta a população. Então, a diferença minha de alguns políticos é essa, porque eu não sou de gritar, não sou de ficar... Eu sou diferente mesmo, é o meu jeito. Eu entrei na política para resolver a vida das famílias de baixa renda, das famílias que pedem socorro, daquelas famílias que
tem o seu direito e muitas vezes não corre atrás. Mas nós, com esse novo governo e meu grupo político, nós queremos olhar, ter um olhar especial para o município de Pirassununga. Eu quero falar para você, o pior momento que eu tive na política foi o momento da pandemia. Aquele momento era ali muitas pai de famílias de baixa renda não poderia trabalhar, não tinha de onde se alimentar. Eu chegava em casa e meu telefone tocava 24 horas, né? E a gente reuniu um grupo de empresários para ajudar essas famílias. As famílias mais afetadas eram as famílias de baixa renda. As famílias que é sustentado por um salário. Então ali foi o pior momento da minha vida, né? Ver mãe de família, pai de família, criança passando necessidade. Então ali foi uma experiência que eu peço a Deus todo dia para não acontecer mais. Eu chegava em casa 8, 10 horas da noite, meu telefone tocava, aquelas famílias pedindo socorro, né? Por falta de alimento, famílias morrendo na Santa Casa, né? Pessoas ligando para mim pedindo ajuda para caixão. Então ali foi o pior momento da minha vida. Ali foi como se eu estivesse perdendo meu irmão, perdendo meu pai, aquelas pessoas ligando para mim pedindo socorro. Então ali foi o pior momento da minha carreira política. Muitas vezes eu estava deitado, meu telefone tocava, eu se levantava, aquelas famílias com angústia pedindo socorro. Então ali para mim foi o pior momento, que eu peço a Deus todo dia que não aconteça mais aquilo no nosso Brasil, porque aquelas pessoas que sofriam, aquelas pessoas que pediam socorro, eu me colocava no lugar deles, como se eu estivesse perdendo meu pai, como se eu estivesse perdendo meu irmão, como se fosse meu filho que estivesse ali naquela angústia. Então foi o pior momento da minha vida, e na carreira política foi esse momento que eu vi várias famílias de baixa renda pedir socorro para a gente muitas vezes, e chega um momento que a gente não poderia fazer nada. Então ali foi triste, ali é triste até nós falar.